Amados irmãos, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos entender um pouco da história de Israel. Ao longo da jornada, o favorito divino de Deus, Abraão, teve 2 filhos. O mais velho, nascido de sua serva Agar, foi batizado de Ismael. O segundo filho de Sara, esposa legítima do patriarca, recebeu o nome de Isaque. O país prometido aos descendentes de Abraão era uma terra de desertos e oliveiras banhada pelas águas do rio Jordão. Ficou conhecido ao longo dos séculos como Terra Santa, paisagem dos grandes dramas da Bíblia. Território adorado pelas 3 maiores religiões do planeta e hoje palco do conflito mais importante de nosso tempo. Os tataranetos de Abraão deram origem a 2 povos de aparência, língua e cultura muito parecidas, mas que agora se entrincheiraram em lados opostos no fronte da política internacional: árabes e judeus. Essa história vem inteiramente de relatos religiosos. A Torá, livro sagrado judaico que corresponde ao Velho Testamento cristão, aponta Isaque como o antepassado dos judeus. O Corão, por sua vez, remonta a genealogia dos árabes até Ismael, o primogênito de Abraão. No entanto, o estreito parentesco entre árabes e judeus é consenso científico. No ano de 2000, cientistas europeus, israelenses e africanos coletaram os cromossomos de 1.300 homens de ambas as etnias em mais de 30 países ao redor do mundo. A conclusão dos estudos é que os DNA árabe e judeu são idênticos. As 2 nações descendem de uma mesma tribo que viveu em algum lugar do Oriente Médio por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Muito antes de Abraão, israelenses, palestinos, sírios, egípcios e libaneses não são apenas primos, são irmãos genéticos. Explosões de ódio e violência entre povos irmãos não são novidade alguma na história, pelo contrário, é quase um padrão. Ingleses, franceses, alemães e italianos, todos descendentes dos antigos germânicos, passaram séculos massacrando uns aos outros e atravessaram 2 guerras homéricas antes de alcançarem uma paz duradoura. Durante muito tempo, árabes e judeus desfrutaram de uma convivência criativa que deu origem a pérolas de arte, tolerância e filosofia. A briga começou para valer no início do século XX, tendo como pomo da discórdia a mesma terra celebrada nos tomos da Bíblia e nos versos do Alcorão, a antiga Canaã que hoje corresponde a Israel. Os territórios palestinos e partes do Líbano, a luta pela supremacia na Terra Santa, estourou com a criação do Estado de Israel em 1948, e foi uma das peças mais importantes nas disputas estratégicas entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Hoje, anos após a queda do Muro de Berlim, a briga ainda não acabou, ao contrário, ela define grande parte do quebra-cabeça geopolítico de nosso tempo. Ao longo dos últimos anos, árabes e israelenses atacam-se com fúria, retalharam com impiedade, apostaram alto, perderam muito e mancharam de sangue a Terra Santa. Ambos têm sua parcela de razão e erro e estão distantes da paz. Por volta do ano 2000 a.C., a Terra Santa era habitada por diversas tribos aparentadas que lutavam entre si pela posse de fontes de água e pasto para animais: amoritas, cananitas, gebolitas, hebreus. Os últimos levaram a melhor em 10.030 a.C., unificaram a região criando os poderosos reinos de Judá e Israel sob a égide do mitológico rei Davi. Jerusalém virou a capital dos judeus e tornou-se uma das maiores cidades da época. No século I a.C., a região conhecida como Judéia caiu sob o domínio de Roma. Cerca de 130 anos após o nascimento de Cristo, uma insurreição de nacionalistas hebreus tentou quebrar o jugo romano. A reação do império foi radical. Os judeus foram deportados em massa e proibidos de colocar os pés na Terra Santa, no evento conhecido como diáspora. Milhares de judeus espalharam-se pelo mundo, estabelecendo-se na Europa, em outras regiões do Oriente Médio e até na China. Após a queda do Império Romano, a antiga Judéia foi conquistada pelo Islã, saídos dos desertos da Península Arábica, pedaço da Ásia cercado pelo Mar Vermelho e pelo Golfo Pérsico. Os árabes espalharam-se pelo Oriente Médio na Antiguidade, como guerreiros e comerciantes, mas foi só no século VI, com a fundação da religião islâmica pelo profeta Muhammad, ou Maomé, como é chamado no Ocidente, que os árabes transformaram-se em uma potência militar e política. Exércitos muçulmanos unificaram o Oriente Médio, a partir do século VI,
criando um império gigantesco que se estendia das fronteiras da Índia até a Espanha. O califa árabe Omar, sucessor de Maomé, ocupou Jerusalém em 680 sem derramamento de sangue e permitiu que judeus retornassem à cidade. Durante séculos, judeus, cristãos e muçulmanos conviveram relativamente em harmonia na região, com Jerusalém sendo considerada uma cidade sagrada para todas as três religiões. No entanto, a situação começou a mudar no final do século XIX, quando o movimento sionista ganhou força. Os sionistas acreditavam que os judeus deveriam ter seu próprio Estado na Palestina, como forma de garantir sua segurança e autodeterminação. Com o apoio de várias potências europeias, o movimento sionista começou a adquirir terras na Palestina, o que gerou tensões com a população árabe local. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi derrotado e a Liga das Nações concedeu um mandato britânico sobre a Palestina. Os britânicos eram favoráveis à criação de um lar judaico na região, mas também prometeram proteger os interesses árabes. Isso levou a um aumento das tensões entre judeus e árabes na Palestina. Após o Holocausto e o horror infligido aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, a pressão internacional aumentou para a criação de um Estado judeu na Palestina. Em 1947, as Nações Unidas propuseram a partilha do território em 2 estados, um judeu e outro árabe. Os líderes judeus aceitaram a proposta, mas os países árabes rejeitaram, alegando que era injusta para a população árabe local. Em 1948, o Estado de Israel foi proclamado e uma guerra estourou entre os países árabes vizinhos e Israel. A guerra resultou na expulsão de centenas de milhares de palestinos de suas casas e no estabelecimento de um grande número de refugiados palestinos. Desde então, a região tem sido palco de conflitos e tensões constantes. Guerras, ataques terroristas, negociações de paz fracassadas e disputas territoriais continuaram a alimentar o ciclo interminável de violência entre árabes e judeus na região. Apesar dos esforços internacionais para buscar uma solução pacífica, a paz duradoura entre israelenses e palestinos ainda parece distante. A questão continua a ser uma das principais fontes de instabilidade no Oriente Médio e um desafio para a comunidade internacional em sua busca pela paz na Terra Santa.